Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Diretoria do Flamengo escancara amadorismo às vésperas da decisão. Titular fará despedida do Flamengo hoje. Diretoria entra em acordo com um jogador que já passou pelo Flamengo e tenta convencer o seu representante que o melhor é ele jogar no Mengão, jogador que está no Real Madrid. Nós vamos falar sobre ele agora nesse vídeo aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir a vocês para que deixem o like, dá esse moral, dá esse apoio pra gente, mete o dedo no like agora rapidinho e clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. O drone vai subir para apurar as informações e, embora todas as burradas que a diretoria do Flamengo vem fazendo, o Flamengo vai se classificar hoje. Você tá confiante? Mete o dedo no like enquanto o drone sobe. Após o drone, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone. Galera, o que nós estamos vendo nesse momento, num dia importantíssimo, é um verdadeiro show de incompetência. Flamengo, a diretoria do Flamengo havia pedido, inclusive para nós que falamos do Flamengo diariamente, para que se evite falar de contratações de jogadores, que o foco está totalmente voltado para essa decisão nesses dois jogos contra o Palmeiras, isso antes do primeiro jogo, inclusive. Que o Flamengo não falaria em contratações nesse momento. A novela Claudinho, ela vem ganhando contornos, né, de dramaticidade, inclusive, né, com o Flamengo buscando. Acreditamos que o desfecho seja favorável, apesar das burradas que a diretoria do Flamengo vem fazendo. E aí, me vem a notícia, o vazamento da informação. Aliás, mais uma informação que vaza no Flamengo, hein? É mais uma. Um Flamengo que vai entrar em campo hoje com um time com uma escalação que eu, honestamente, não gosto. Eu não gosto, embora tenha dado certo alguns minutos do jogo contra o Palmeiras, eu não gosto do Luiz Araújo pela esquerda. Ele acabou sendo decisivo, mas ele não se sente confortável. Ali, para mim, é muito claro isso. Ficou muito claro no último jogo. Ele recebeu 2 passes e decidiu o jogo, fato. Mas ele não é o mesmo jogador quando atua por ali do que quando joga pelo lado direito, pelo lado dele. O Flamengo precisa de um jogador de lado do campo, tá muito claro. O Flamengo, quando perde o Cebolinha, que hoje vai ficar no banco de reservas, mas claramente não está em condições de jogar um tempo grande na partida hoje, ele não tem aquele jogador. E olha que oportunidades no mercado tinham para compor elenco. Não me venham dizer que não tinha oportunidades, porque eram inúmeras, talvez não jogadores de ponta, conforme a diretoria do Flamengo costuma contratar, mas jogadores de boa qualidade técnica. Quer que eu fale 2, por exemplo, jogadores de lado? Soteldo, por exemplo, jogador que seria uma opção para o elenco do Flamengo, para o banco de reserva, mas uma opção interessante. Você não tendo o Cebolinha, você não tendo o Luiz Araújo pela direita, você precisando do Soteldo dos dois lados, ele joga. E o que a gente vê hoje no Flamengo é quando não tem esses jogadores, ele bota o Vitor Hugo, bota o Ayrton Lucas, como ele botou contra o São Paulo no segundo tempo. É brincadeira. O Flamengo acabou o jogo contra o São Paulo com o Vitor Hugo jogando de ponta esquerda, e não é a primeira vez. Ah, o Soteldo... Beleza, então você tem o Savarino, que tá no Botafogo. Jogadores que não são brilhantes, mas são bons jogadores. E jogadores que vieram de graça, é aquilo que eu costumo dizer. Parece que de graça para o Flamengo não serve. Então, outro jogador, a lateral direita,
é uma posição em que a gente sempre destaca, a torcida do Flamengo reclama de não ter boas opções na lateral direita do clube. O Flamengo chegou a se interessar e foi conversar com os representantes do Fabrício Bustos, do Internacional. Não foi para frente o negócio. E vai me dizer que não era uma baita de uma oportunidade do mercado? Olha o valor que o Inter está vendendo o Fabian Bustos para um rival do Flamengo, porque o River Plate é rival do Flamengo. Temos que pensar num cenário sul-americano. O River já contrata o Marcelo Gadiardo de volta. Aí agora o Bustos, um belo lateral, indo para lá, uma posição que é carente, você não encontra hoje. Vai falar assim, lateral direito tem que contratar, mas você não encontra boas opções. Gente, eles estão contratando por 2,5 milhões de euros. 2,5 milhões de euros. Isso para o Flamengo sai na urina. É melhor ficar com o Wesley e com o Varela do que ter um Bustos? Enfim, é uma loucura o que nós estamos vendo nesse momento e a diretoria desesperada para vender. Eu queria entender o porquê esse desespero todo em querer vender jogadores. Voltando à questão do time que eu estava falando, o técnico Tite erra, independente do resultado. Para mim, o Palmeiras está tão mal que o Flamengo vai se classificar até com uma certa tranquilidade, mas o jogo não é fácil, não. O Flamengo tem uma saída do De La Cruz, que não vai atuar, e vai entrar, sabe quem? Sabe quem? O Alan. Olha a diferença de nível. O Alan vai jogar no lugar do De La Cruz. Isso é uma piada. Trazia o Gerson para poder fazer ali a segunda volância, como ele vem jogando bem, e coloca o Cebolinha na frente, coloca um outro jogador. Ou coloca, se é para colocar mais um volante, coloca o Ortiz, que é o melhor deles todos. Melhor até do que o Pulgar. Aí na zaga, ele vai colocar o Fabrício Bruno, junto com o Léo Pereira. Léo Pereira, para mim, hoje, de todos os zagueiros do Flamengo, é o que tá jogando menos. Erra tudo. Muito mal na zaga. E o Fabrício Bruno, ele entra em campo sabendo que está sendo vendido. O jogador recusa uma proposta da Premier League com desejo de permanecer no Flamengo, mas esses meses todos ele só está ouvindo abobrinha, dizendo que o Flamengo deseja vender, que o Flamengo deseja vender, que o Flamengo deseja vender, que as propostas vão chegar, o Flamengo perturbando o empresário dele para buscar novas opções. E aí me chega a proposta do Rennes, e a diretoria senta no dia do jogo, no dia da decisão, coisa que eles diziam que não era para fazer, não era para falar de reforços no dia de decisão, no dia em que, aliás, na semana de decisão contra o Palmeiras. Aí eles me sentam no dia da final não, a gente fala final antecipada, mas no dia de uma decisão contra o Palmeiras, eles me sentam à mesa com os representantes do Fabrício Bruno dentro do hotel que o Flamengo está concentrado para poder vender o jogador. Isso é uma brincadeira, é um show de amadorismo. A diretoria escancara de forma claríssima. Acho que todo mundo vê agora que o Flamengo precisa de profissionais. Os resultados do Flamengo de campo, eles acontecem porque o Flamengo tem muito dinheiro e os jogadores são muito bons. Agora, se depender do profissionalismo da diretoria no departamento de futebol, é um negócio de maluco que está acontecendo. Por que esse desespero todo, essa vontade toda em querer vender o Fabrício Bruno? Aí vai botar, mas temos o Léo Ortiz. Tá bom, o Léo Ortiz se machuca, entra quem? Que loucura isso, gente. Que loucura. Nós vamos falar também sobre Reinier. A gente recebeu informações de que Reinier volta à pauta. Na verdade, nunca saiu. Né? Era um jogador que nós trouxemos em primeira mão aqui para vocês, que no início do ano, quando a diretoria do Flamengo esteve lá, Marcos Braz e Bruno Spindel lá na Espanha, eles se reuniram com dirigentes do Real Madrid e o Real Madrid pediu um tempo para poder ver o que vai fazer com o jogador na janela
do meio do ano. Não era interesse dos representantes do Renier trazê-lo de volta para o futebol brasileiro, muito pelo contrário. Queriam que ele permanecesse ou no Real Madrid ou no futebol italiano, local onde o jogador se adaptou muito bem. Gosta da Itália, se adaptou bem. No entanto, ao que parece, propostas não aconteceram até o momento. O treinador do Real Madrid já está indo para a pré-temporada, já foi, né? O Real Madrid está fazendo a pré-temporada e o jogador ficou jogando pelo time B, um investimento altíssimo que o Real Madrid fez na época, e cresce a possibilidade do jogador ser emprestado ao Flamengo para ver se consegue ter uma performance novamente e o Real Madrid vender o jogador para algum outro clube. E aí, vamos ver, futebol é assim, né? Eu sei que muitos de vocês vão dizer, mas o Renier e tal, eu acho um bom jogador, acho uma belíssima contratação. Ainda mais a diretoria do Flamengo que não consegue contratar ninguém, né? No entanto, ainda mais no meio campo, que o Renier, ele acaba jogando em várias posições. Para mim, ele é muito melhor do que o Alan, ele é melhor do que o Pulgar. Botar à frente ali, quando você tem um problema com um dos jogadores de frente, de armação, que o Flamengo tem hoje, você botar o Vitor Hugo, você botar o Matheus Gonçalves, que não joga ali, o Matheus Gonçalves joga no canto, joga mais pelos lados. Quando o São Paulo teve que jogar ali, você ter um Renier no banco, acho que é, sim, uma contratação muito boa. No entanto, ainda terá que convencer os representantes do jogador que não estão convencidos de que o melhor é ele vir para o futebol brasileiro. Daqui a pouquinho o Flamengo entra em campo e acredito que vai dar tudo certo, apesar do amadorismo da diretoria do Flamengo. Enfim, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Tamo junto, galera. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.